No capítulo da próxima segunda, Henry levará Seida para jantar e lá ele a apresentará para uma amiga dele, que é a dona do restaurante. Você saberá isso e muito mais no decorrer do resumo desse capítulo da novela Força de Mulher. Serim vai até a clínica onde o pai dela disse que estava trabalhando e pede para falar com o pai que trabalha lá. E é nessa hora que ela descobre que o pai dela está fazendo a mesma coisa que ela sabe fazer muito bem. Ou seja, Serim descobre que o pai está mentindo ao escutar a funcionária dizer que ela deve ter se confundido, pois lá não trabalha nenhum Enver. Serim fica confusa nessa hora e pergunta se aquela não é a clínica do Dr. Ezat Atalay. A funcionária diz que sim, mas fala que ela tem certeza que o pai dela não trabalha lá, pois ela é a única pessoa que trabalha naquele lugar. E em seguida diz para Serim que acha que ela confundiu o local. Ela pergunta se é sério. A mulher nem responde nessa hora. Ela simplesmente não diz nada. Completamente surpresa, Serim diz para a funcionária que ela deve ter se confundido e fala que pode ter sido mal entendido mesmo. Pede desculpas, diz bom dia e sai. Arif vai até o café de Henry e pergunta se as duas amigas dele estão trabalhando naquele dia. Enver diz que a Tice deu uma saída, mas conta que Seida está lá. Fala para Arif que ele pode se sentar e aguardar, pois ele vai chamar Seida. Mas antes de chamá-la, ele pergunta para Arif se ele aceita um café. Arif diz que ele está com pressa. Enver bate no ombro de Arif e fala que ele está oferecendo um café para o dono de uma cafeteria. E depois de dizer isso a Arif, ele vai avisar Seida que ela tem visita. Seida pergunta quem é e logo depois dela saber que é o Arif, ela vai imediatamente falar com ele. E assim que chega na mesa onde Arif está, ela fala que eles estavam preocupados com ele e pergunta por onde ele andou. Ele conta que ele estava com Bahar. Ela pergunta se ele está falando sério. Pergunta como a amiga dela está. Ele fala que ela não está nada bem. Conta que ela quer sair daquela casa. Conta parte do que realmente está acontecendo lá. Mas pede para ela não contar nada para Tice e nem para Enver. Seida pergunta como assim? Pergunta se eles não vão fazer nada. Arif fala que na verdade ele ainda não sabe e diz que foi exatamente por isso que ele foi até lá, para conversar com ela, mas acaba mudando de ideia. Diz que já percebeu que ela está ocupada e fala que eles conversam depois. Ele diz tchau a Henry e logo em seguida ele sai. Enquanto isso, Serim chega na casa dela e acredita que não tem ninguém lá naquele momento. Por isso leva um baita susto ao chegar na cozinha e ver Edil de costas, com um fone de ouvido. Ela se aproxima lentamente, tira o fone de ouvido da prima de Henry, que também leva um baita susto. Edil pergunta para Serim por que ela fez aquilo. Pergunta se ela tem problema. Serim diz que ela tem sim, mas fala para Edil que ela é muito pior. No decorrer da conversa, Edil pede para Serim sair de lá. Pede para ela deixá-la em paz. Serim diz que não faz o menor sentido ela pedir para ela sair da cozinha da casa dela. Diz que ela está nervosa naquele dia, por isso é melhor ela deixar ela em paz, pois ela não quer ficar ainda mais irritada.
Edil pergunta por que ela está daquele jeito. Pergunta se ela foi demitida. Sirim fica sem entender nada nessa hora. Ela pergunta quem disse a ela. Pergunta se foi a mãe dela que contou para ela o que aconteceu. Edil diz que ninguém disse nada a ela, mas fala que pelo jeito ela acertou e pergunta para Sirim por que ela foi demitida. Sirim pergunta por que isso interessaria a ela, pergunta por que ela quer saber e em seguida ela corrige. Diz que ela fez uma pergunta, mas ela já sabe a resposta. Fala para Edil que aquele assunto não interessa a ela. Edil pergunta qual é o problema, pergunta por que ela ficou tão irritada. Diz que se ela sentir falta de trabalhar, é só falar com ele. Diz que ele arruma um trabalho para ela na hora. Sirim fica ainda mais indignada nessa hora, porém logo em seguida ela muda de ideia e para e diz que boa ideia. Fala que daquela ideia ela gostou. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Guararapes, de Anchieta, de Jataí, enfim, me conte ali nos comentários. Henry leva Seida para jantar num lugar bem bacana. Ela diz que lá é bem bonito. Ele fala que ela tem razão. Fala que ele gosta muito de lá. Seida diz que ele deve ir lá sempre, já que a funcionária já sabia quem ele era quando ele chegou. Ele conta que vai jantar lá 2 vezes por semana. Fala que a dona de lá é a sua amiga e algum tempo depois a amiga e dona do restaurante vai até a mesa deles e pergunta se está tudo bem lá. Ele fala que sim e diz que Seida é uma amiga dele de infância. Ele conta que agora ela trabalha com ele lá no café. A mulher fica em silêncio por um momento. Pergunta para Seida como ela vai e diz que é um prazer conhecê-la. Algum tempo depois, Henry diz que ele não vai nem olhar o menu. Fala que o salmão é bom e pergunta para Seida se pode ser. Ela balança a cabeça dizendo que sim. Ele fala que então é salmão para os dois. Enquanto isso, Enver chega em casa e pergunta para a filha se eles podem conversar. Ela fala que é claro que sim, diz que ela estava mesmo ansiosa o esperando, pois ela não via a hora de ter aquela conversa e pergunta onde ele está trabalhando. Em seguida, fala que já está sabendo que ele não trabalha onde diz que trabalha. Ele pergunta do que ela está falando. Ela conta que foi até a clínica do Dr. Ezat para falar com ele e teve uma grande surpresa. Descobriu que ele não trabalha lá. Ele fica em silêncio nesse momento. E exatamente nessa hora, a Tice entra e pergunta para o esposo se ele está conversando com Sirim sobre o que ela fez. No decorrer da conversa, Sirim conta que ela foi no trabalho do pai, mas ele não estava lá. Porém, para surpresa de Enver, ela não conta para a mãe que o pai não trabalha lá. Ela diz que ele tinha saído no momento que ela foi falar com ele. Enver fica sem entender nada nessa hora. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.